Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como passaram o final de semana? Passaram bem? Pois é, espero que todos tenham passado bem. Hoje nós vamos começar uma nova série, como eu disse para vocês, e será sobre o Sermão do Monte. Há apenas 2 pontos desse sermão que nós não vamos tratar dessa série, porque já tratamos em separado, que são as bem-aventuranças e a oração do Pai Nosso. Então, vamos ver o Sermão do Monte, excluindo esses 2 pontos que nós já vimos. Hoje, nós vamos tratar sobre o Mestre. Quem é que fez este sermão? Quem deu esse sermão? E vamos dar o título a esse tópico de Jesus, o Mestre por excelência. Por que será que eu digo assim, Jesus, o Mestre por excelência, e não digo Jesus, o professor por excelência? Há uma diferença entre ser professor e entre ser mestre. Eu vou dizer qual é a diferença e logo vocês vão perceber por que eu tratei de Jesus, o Mestre por excelência, e não Jesus, o professor por excelência. Professor é a pessoa que ensina uma ciência, ensina uma arte, ensina uma disciplina, ensina uma técnica, uma coisa determinada, que seja uma matéria. Tanto que muitas vezes quando nós perguntamos a uma pessoa, o que é que você é? Aí a pessoa diz, eu sou professor. Aí nós perguntamos, professor de quê? Não é assim? Porque professor tem algo já determinado, assim, o que ele ensina. O mestre não. O mestre é uma pessoa de grande saber. É o mais importante naquela área, naquele assunto, vamos dizer. Ele é o que serve de guia, ele é o que orienta, ele é o mentor. Por sinal, hoje a expressão mentor é uma expressão assim muito usada pelas pessoas. Não, doutor fulano, pastor fulano, senhor fulano, ele é o meu mentor. É alguém que eu tenho por excelência. Quando assim se fala, é como se dissesse, é alguém que eu tenho por excelência e por quem eu me guio. Vamos ver 3 coisas, 3 pontos desse mestre por excelência. A identidade dele, a personalidade dele e a pedagogia dele. São 3 pontos importantes que vamos ver sobre este mestre. Precisamos conhecer o mestre que vai nos dar as lições do Sermão da Montanha, não é isso? Então, vamos ver. A identidade de uma pessoa é o conjunto de características que são próprias e exclusivas daquela pessoa. Então, isso nós vemos nos nossos filhos, em casa, quando dizemos assim, mas foram todos criados do mesmo jeito e cada um é diferente do outro, porque cada um é único, tem a sua identidade. A identidade de Jesus era única, irreparável, incomparável, inconfundível. Não há como confundir a identidade de Jesus com a de ninguém. Porque, vejam bem, vou mostrar a vocês por uma única razão. Tem muitas razões para isso, mas vou só mostrar uma para vocês. Jesus disse assim, amem uns aos outros, assim como eu amei vocês, a ponto de dar minha vida por vocês. Pensem assim, se cada um de nós, seríamos capazes de dizer isso. Dizer, até podemos dizer, mas fazer desse jeito, seríamos capazes?
Então, isso é um dos aspectos, em muitos, que mostram a identidade de Jesus. Jesus é o único mestre que pode ser exemplo de dedicação, de respeito, de doação, de ética, de moral, de humildade, de paciência, de justiça e de amor ao próximo. Ele pode ser exemplo de tudo isso. Eu posso ser exemplo de uma coisa, você pode ser exemplo de outra, nosso vizinho pode ser exemplo de outra, mas nenhum é capaz de ser exemplo de tudo isso. E, além do mais, Jesus foi também pastor, foi missionário e, por isso mesmo, e por todos os aspectos de sua identidade, ele tem condições e autoridade de nos corrigir. A personalidade de Jesus é outra coisa que nós vamos ver, a personalidade do mestre. A personalidade da pessoa é a sua identificação moral. Como, por exemplo, a integridade de caráter, a autoridade no viver, no falar e a total obediência ao Pai. Total obediência ao Pai. Por isso, Jesus é o mestre por excelência, porque ele é o único que apresenta uma personalidade moralmente íntegra. É o único. Nenhum ser humano no mundo, desde que o mundo existiu até enquanto ele existir, haverá uma pessoa que tenha uma personalidade moralmente íntegra como Jesus. E a pedagogia de Jesus? O que é pedagogia? A pedagogia é o conjunto de técnicas, de métodos e de procedimentos que constituem a prática de ensino. Um professor, quando dá aula e tem a sua classe, ele usa diferenciadas técnicas. Ele usa a técnica discursiva, chega e discute e discursa, ele usa a técnica de grupos, ele usa técnicas de perguntas e respostas, e usa a técnica de pesquisas. E Jesus era perfeito nisso, era perfeito. Ele conhece a natureza dos seus alunos. Jesus conhece cada aluno. E o que ele fala como se falasse para cada um, pessoalmente. Quando em grupo, vejam que Jesus, se ele estava com pescadores, os exemplos que ele dava eram sobre pescaria. Quando estava com agricultores, o exemplo que ele dava era sobre semeadura, sobre agricultura. Então, ele usava métodos, técnicas e procedimentos de acordo com o público a que ele falava. Então, ele usava a técnica adequada. Era um pedagogo por excelência. Jesus é único, é inconfundível, o seu caráter é íntegro e tem a lição apropriada para cada um de nós. Vamos, durante esses próximos dias, nos sentar aos pés do Mestre e receber o que ele tem para nos dar. Você está disposto a isso? Vamos fazer isso? Então, eu aguardo você amanhã para nós fazermos isso. E aguardo você também, dando seu like e fazendo a sua inscrição no meu canal, Mércia Madeira. Até amanhã.